venho a essa tribuna falar sobre o cenário político do meu estado de São Paulo. Dizer, senhor presidente, de forma muito objetiva, que tenho percorrido cidades do interior, ouvido lideranças, ouvido vereadores, prefeitos, e numa reflexão muito rápida, ouso dizer, há 8 meses da eleição, que São Paulo está decidido a manter o PSDB no comando do governo do estado. Mas antes de falar do futuro, é necessário que resgatemos um pouco da história do PSDB em São Paulo. Desde o governo Mário Covas, em 1995, o estado vive uma outra realidade. Uma vivência de gestão de responsabilidade administrativa, de responsabilidade fiscal, de gestão compartilhada, de gestão com os objetivos de atuar com os recursos do governo do estado e do orçamento do estado para a ponta, para aqueles que mais precisam, e é isso que fez ao longo desse tempo todo. Esse sempre foi o compromisso do PSDB, e meu particularmente, que faço parte dessa história com muito orgulho, de mais de 20 anos de governo em São Paulo. Mário Covas governou, sim, e colocou a casa em ordem, antes mesmo da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal aqui no Parlamento Nacional. Esse é um exemplo de como o PSDB atua. Em seguida do Covas, governou Alckmin, depois José Serra, depois Alckmin novamente. Nesses 24 anos de atuação do partido em São Paulo, o governador Alckmin mantém o foco de equilíbrio e de responsabilidade fiscal. São Paulo não está em crise, não está de pires na mão, claro, vivendo dificuldades como demais estados brasileiros, mas administrando com responsabilidade. Embora o Brasil tenha enfrentado a pior recessão de sua história, com 3 anos de PIB negativo, São Paulo mantém o salário dos servidores em dia, mantém os pagamentos dos fornecedores da máquina estadual em dia, o governo não deixou de prestar serviços e as obras não foram paralisadas e não serão. A hora é de protegermos esse legado, o legado que o PSDB construiu ao longo desses anos todos. E é isso que importa para a população que vem apoiando os projetos do partido ao longo desses anos todos. A integração de gestão comprometida entre o Palácio do Planalto e o Palácio Bandeirantes garantirá ainda mais fluidez no desenvolvimento do estado, mais empregador do país. Com São Paulo forte, todo o Brasil cresce economicamente. Dória no governo do estado e Bruno na prefeitura, uma integração importante. Por isso que aqui, senhor presidente, senhores deputados, defendo que haja uma decisão clara do PSDB de ter candidato a governador de São Paulo. Depois de toda essa história, depois da contribuição que deu o PSDB no estado de São Paulo ao longo desses anos todos, apoiados pela população paulista, nós não podemos deixar de ter candidato no PSDB no estado de São Paulo a governador. E é com esse objetivo de equilíbrio fiscal, com responsabilidade dos gestores, que temos nomes indicados nesse projeto nacional e estadual do PSDB. Geraldo Alckmin deve ser o candidato e apoio Geraldo Alckmin para presidente da República. E defendo o nome de João Dória como candidato ao governo do estado de São Paulo. Defendo que ele leve em consideração os apelos que tem recebido, não só da bancada estadual de São Paulo, mas de deputados federais, de prefeitos do interior, de vereadores do interior, da base partidária, para que ele seja candidato a governador do estado de São Paulo. Nós queremos essa dobrada, Alckmin e João Dória, e esta dobrada tem a força de um leão em São Paulo. Tenho certeza, senhor presidente e senhores deputados, que o PSDB, com Alckmin, candidato a presidente, e João Dória a governador, nós teremos condições de fazer um grande projeto integrado com o presidente da República, com o governador de São Paulo e com o prefeito da capital, que com certeza, nas mãos de Bruno Covas, estará em boas mãos. Essa é a integração que já funciona
e mantém melhores governos do Brasil, sempre com diálogo e interesse de investimentos, não só daqui, mas também do exterior em nosso país. Assegurando a infraestrutura e empregos da população, nós queremos que São Paulo continue presente na luta política com seus candidatos e também o governador mantendo um projeto nacional do PSDB. Por isso, senhor presidente, encerro aqui a minha fala para mais uma vez expressar a minha posição, defendendo que o governador Alckmin seja o candidato a presidente e que o prefeito João Dória seja candidato a governador, para que numa integração possamos administrar o Brasil, São Paulo e a capital paulista. Muito obrigado. Presidente.